Abra sua palavra em 1 Reis 18. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Amém? Deus quer falar com você nesse pequeno período que nós estaremos aqui ouvindo de Deus nesta manhã. 1 Reis 18, a partir do versículo 41. E você que nos visita nesta manhã, sejam bem-vindos a esse lugar. Amém? Quantos nos honram com a sua visita nesta manhã? Faz assim. Amém. Muitas pessoas. Olha só que bênção. Olha só que maravilhas. Você está convidado para fazer a festa conosco. Amém? Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Diga assim comigo: caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Diga Jezreel. Amém, queridos? Então quero fazer um breve comentário desse texto, do contexto. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão assumiu o reinado. E daquele tempo veio alguns reis, e esses reis fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Eles se desviaram, eles deixaram os mandamentos, começaram a fazer altares nos altos, nos montes, levantaram poste ídolos, e isso a Bíblia diz no contexto que esses pecados irritaram o Senhor. Então foi um tempo difícil para o povo de Deus, e então Deus se levanta em juízo, e Ele usa o profeta Elias com uma palavra dizendo que não haveria nem orvalho nem chuva por um período de 3 anos e meio. E de fato não houve nem orvalho nem chuva por aquele período. Então foi um tempo de escassez, porque quando não tem chuva, a escassez vem, a fome vem, é um tempo difícil. E Deus então levanta Elias. Diga assim comigo: Deus levanta Elias. Deus então levantou Elias, o mesmo que trouxe juízo, foi o mesmo levantado por Deus, para que as bênçãos do Senhor pudessem ser liberadas naquele tempo, que seria a chuva, que seria a abundante chuva. Então Deus levanta Elias como profeta naquele tempo. O profeta é aquele que fala da parte de Deus para o povo, e que leva do povo para Deus. O profeta é esse canal, é esse instrumento. Então Elias foi levantado naquele tempo, e Deus ele quer levantar Elias nesse tempo. Amém? Quantos pode dar um glória a Deus por isso? Deus ele quer levantar Elias nesse tempo, para serem usados, para serem instrumentos nas mãos de Deus, para fazer a diferença.
E Elias aqui, ele se levanta então, no versículo 41, acompanha comigo. E Elias, ele disse Elias a Acabe: sobe e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Primeira coisa que eu observo nesse texto é que Elias, ele liberou a palavra. Elias chegou e disse: olha, já se ouve um ruído de abundante chuva. A palavra foi liberada. Ele já havia ouvido de Deus, ele já tinha essa palavra, mas agora essa palavra precisava ser liberada. A palavra agora precisava ser liberada com fé. E então ele chega para esse rei pagão, e ele diz então: olha, já se ouve um ruído de abundante chuva. Precisamos liberar a palavra nesses dias. Precisamos chegar nesses dias e dizer: olha, eu já posso ouvir um ruído. Você acha que Elias de fato estava ouvindo um ruído, naturalmente falando? Não, ele não estava ouvindo, não. Ele estava liberando uma palavra em fé. E a palavra liberada com fé, ela tem poder. A palavra liberada com fé, ela materializa. Muitas vezes nós temos a palavra, muitas vezes nós ouvimos, muitas vezes nós lemos, mas nós não temos liberado a palavra de Deus. Precisamos liberar a palavra de Deus nesses dias. Precisamos chegar, precisamos dizer: olha, eu já posso ouvir aqui um ruído, eu já posso sentir o vento da chuva de bênçãos que Deus está mandando sobre a minha vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A palavra liberada com fé, ela tem poder. Estamos vivendo dias difíceis. Convivemos com situações que estão além das nossas forças. Situações que nos sobrevêm para nos trazer desânimos, para minar as nossas forças. Coisas estas que de nós mesmos nós não sabemos como agir. Mas é nesta circunstância que nós precisamos liberar a palavra de Deus. Liberar a palavra de Deus é desenvolver a nossa fé. Liberar a palavra de Deus é crer no sobrenatural de Deus. Liberar a palavra de Deus com fé é crer que Deus pode, responder sobre a minha causa e sobre a sua causa. E eu te convido nesta manhã para ouvir um ruído de abundante chuva. Eu te convido nesta manhã para ouvir um ruído de abundante chuva na sua família. Eu te convido nesta manhã para você ouvir um ruído de abundante chuva no seu ministério. Eu estou dizendo para você nesta manhã, eu te convido para você ouvir o ruído da grande chuva das bênçãos de Deus para a sua vida. Isso é fé. Liberar a palavra. Muitas vezes nós não liberamos a palavra, mas nós temos facilidade para não crer. Muitas vezes nós não liberamos a palavra, mas nós temos a facilidade para duvidar. E nós duvidamos. E não só duvidamos, como nós trazemos uma confissão de derrota. Nós trazemos uma confissão em que não há nada de Deus, não está conivente com a palavra de Deus, e nós até dizemos: isto não é para mim,
Nós ainda encontramos pessoas que dizem: eu não dou conta. Nós ainda encontramos pessoas que dizem que eu não sou abençoada, que as coisas não acontecem para mim. Deixa eu falar para você nesta manhã: comece a ter uma confissão de vitória na sua vida, e você verá que as coisas vão mudar. Porque a palavra é viva, porque a palavra é eficaz, porque a palavra transforma, porque a palavra vivifica. Uma vez liberada a palavra de Deus, a vida de Deus se manifesta. Como já dizia o centurião, aquele centurião conhecia o poder da palavra liberada, e ele disse: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas faz algo, Senhor, manda apenas uma palavra tua, e o meu servo será curado. E a Bíblia diz que naquele exato momento, o servo daquele centurião foi curado. E Jesus depois chegou para ele e disse assim: olha, nunca vi tamanha fé como esta em Israel. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela saiu da sua casa dizendo: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ela saiu com uma confissão de vitória. Ela saiu declarando que era possível sim. Ela saiu crendo que o toque nele, que o toque em Jesus poderia curá-la, poderia resolver a sua situação. Deixa eu falar para você: o toque em Jesus pela fé pode mudar a nossa situação. E mais uma vez nós vemos a fé se manifestando. Todos tocavam em Jesus, mas a hora que aquela mulher tocou, Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos disseram: mas mestre, todos te tocam. Mas Jesus disse: mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Sabe que toque é esse? Foi o toque de alguém que saiu liberando, declarando a palavra em fé. E Jesus dizia: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. E então Jesus olha, aquela mulher estava cônscia, porque a sua hemorragia já fora estancada naquele exato momento. Porque a virtude de Deus cura as nossas hemorragias. A Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia nos orienta a nós falarmos com um monte. Olha, se você disser, se você liberar a palavra: monte, mova-te daqui para o mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que isso se fará, isso lhe será concedido. Veja o que a palavra de Deus diz. Jesus orientando os seus discípulos a respeito da fé, de não duvidar. Ele diz: olha, se vocês falar para o monte, monte, mova-te daqui, e não duvidar no seu coração, se vocês liberar a palavra, e esse monte aqui representa as circunstâncias, representa os problemas. Você, bispo, está me dizendo que o Senhor está nos ordenando a falar para os problemas? Sim. Às vezes vai parecer meio que estranho você virar e falar por problema: olha, eu quero dizer um negócio para você.
que o seu tempo acabou. Eu quero dizer um negócio para você: dificuldade aqui na minha casa, dificuldade aqui na minha vida profissional, no meu trabalho, aqui na minha faculdade. Eu quero dizer para você, situação difícil, que o seu tempo acabou, porque a chuva abundante de Deus está chegando sobre a minha vida. Fala, libera a palavra. Nós liberamos a palavra tantas vezes de forma negativa. Nós tantas vezes somos incrédulos, porque não termos a experiência de exercermos a nossa fé. Por que não nos levantarmos nesses dias em fé, para que nós possamos conhecer melhor quem é o nosso Deus? Mas lá no deserto, Deus ordenou para que eles falassem para a rocha. Vai, fala para a rocha. À medida que vocês falarem para a rocha, da rocha vai brotar águas. Olha aqui para mim, a rocha é Jesus. Precisamos falar para Jesus nesses dias. Ao passo que falarmos para Jesus, ao passo que falarmos para a rocha, a chuva, as águas virão sobre as nossas vidas. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E a palavra continua. Segunda coisa que eu posso ver aqui, e eu quero que você acompanhe comigo, está no versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do monte. Diga assim: Elias subiu ao cimo do monte. Elias era um homem de oração. Veja que atitude tremenda. Veja a diferença entre esses dois homens. Acabe foi comer e beber, mas Elias foi para o monte. E ele foi para o monte, e ele então tem uma postura que eu quero te convidar para você pensar um pouco nessa postura. Ele sobe para o cimo do Monte Carmelo, e ele então coloca a cabeça entre as pernas. Dá conta de fazer isso? Quem dá conta de fazer isso? Ninguém dá conta de fazer isso. Eu não dou conta de fazer isso, mas tem alguns aqui que conseguem. O Raul consegue. Raul é talvez os mais fininhos conseguem fazer isso, né? Mas ele sobe, e ele então coloca a cabeça entre as pernas. Veja que postura. Essa aqui é uma postura de dependência. Essa aqui é uma postura que muitas vezes nós demoramos cair a ficha, né? Vamos dizer assim. Veja que ele então sobe e ele começa a orar. Olha só para vocês verem, ele tinha já recebido a palavra. Não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, mas ele havia recebido a palavra. Depois ele havia liberado a palavra. Mas agora ele estava zelando pela palavra. Ele estava orando. Veja o processo. E muitas vezes nós não queremos passar pelo processo. Mas o nosso Deus é um Deus de processos. Ele recebe a palavra, ele libera a palavra, e depois ele se rende e vai orar para que a palavra pudesse se cumprir. Depois ele vai orar para que a chuva de fato pudesse descer sobre a sua vida. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aqui? Olhe para mim, pega a revelação aí. Muitas vezes nós só temos a palavra,
Muitas vezes, nós paramos na palavra. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, e esta é a geração que mais tem ouvido a palavra, mas é a que menos tem praticado. Porque nós ouvimos a palavra no domingo, nós ouvimos a palavra na cela, nós ligamos o rádio, tem palavra, nós ligamos a televisão, tem palavra, mas nós só ficamos com a palavra. Nós não queremos entrar pelo caminho, pelo processo que nos leva a receber a abundante chuva. Muitas vezes nós recebemos a palavra e até nós falamos, nós até liberamos amanhã, nós até conversamos na cela, mas nós não geramos estas bênçãos em oração. E as bênçãos de Deus são geradas em oração. Eis aí porque muitos nesses dias não têm sido agraciados. Eis aí a razão porque muitos nesses dias não têm recebido do melhor de Deus, porque não têm conseguido orar, não têm conseguido gerar as bênçãos em oração. E nós não queremos passar pelo processo. Infelizmente nós ainda somos a geração micro-ondas. Nós queremos que as coisas aconteçam assim, ó. Faz assim comigo. E as coisas não acontecem assim. Se Jesus quisesse fazer acontecer, Ele fazia. Mas não acontece assim. As bênçãos de Deus, elas são geradas por meio de uma vida de oração. Talvez você ainda não experimentou essa chuva. Ore, continue orando, porque a oração move as mãos de Deus. A oração é o meio pelo qual nós temos uma vida vitoriosa. É por meio da oração. E Elias então, ele sobe, ele ora a Deus. E você consegue pensar um pouquinho aí sobre o que Elias estava orando? Sobe para o monte comigo, sobe para o monte comigo. Vamos subir para o monte, vamos subir para o Monte Carmelo. Sobe comigo por essa vida de oração. Sobe comigo. Você consegue imaginar o que ele estava orando? Você consegue imaginar qual era o objetivo dele naquele momento? Cabeça entre as pernas. Elias estava orando para que viesse chuva. Elias estava orando para que Deus pudesse molhar aquela terra. Ele subiu para o monte. E essa deve ser a nossa pauta nesses dias. O que devemos apresentar a Deus em oração? As nossas necessidades. Aquilo que você está precisando. Aquilo que você está desejoso no seu coração. Deve ser isso que nós devemos apresentar a Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: vamos subir? Diga para ele: vamos subir para o monte. Diga para ele: sobe comigo. Amém. E continuando para a gente encerrar, diga para ele: acorda. Diga assim para ele: quer vitória? Quer uma vida de grandes conquistas? Então ore mais. Diga para ele: ore mais. Diga para ele: ore. Ore até que as bênçãos de Deus se cumpram na sua vida. Até que as chuvas de Deus molhe a terra do seu coração. Amém. Versículo 43, ele disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Elias então
disse para o seu moço: olha, sobe mais um pouco. Talvez era um monte que tinha mais uma elevada acima, porque ele pede para o seu moço subir. E a direção de Elias para o seu moço é que ele subisse mais um pouco. E para que ele então olhasse para o monte, para o mar, melhor dizendo. E então ele subiu. E ele então olha. E então ele vem uma vez, ele vem 2 vezes, ele vem 3 vezes, ele vem 4 vezes, ele vem 5 vezes, e ele vem 6 vezes. E então ele disse para o profeta: Elias, eu nada vejo, eu não estou conseguindo ver. Terceira coisa que eu quero trabalhar nesta manhã com a igreja: a importância do sinal de Deus. A importância de nós vermos uma pequena luz em algumas situações nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, olha aqui para mim, que antes do sinal de Deus nós temos um desafio maior, que é conviver com essa situação, de muitas vezes olharmos e não vermos nada. É a visão do nada. Olhem para mim. 6 vezes aquele rapaz foi e voltou. Talvez tem pessoas aqui nesta manhã que se encontram nesta situação. Você olha e não vê nada. Você olha para uma situação na sua casa e você não vê nada. Você olha para uma situação na sua vida emocional, sentimental, profissional, você não vê. E essa visão do nada é um desafio para nós nesses dias. Porque nós não aprendemos a conviver com isso. E muitas vezes nós estamos semelhante a esses primeiros passos desse rapaz. Ele olhava, ele tinha uma palavra: vai, olha para o mar, dá uma olhadinha lá, vê se você vê alguma coisa. Muitas vezes nós estamos nessa situação, nós não estamos vendo nada. Mas aí alguém diz para nós: sobe mais uma vez. E eu estou dizendo para você nesta manhã: sobe mais uma vez. Dá mais uma olhadinha. Vai só mais uma vez. Olha aqui para mim. Mas essa visão do nada, ela é importante para nós. Bispo, ela é importante para nós por quê? Porque a nossa fé é desafiada quando nós olhamos e não vemos nada. A nossa fé é provada quando nós olhamos e nada vemos. Sabe o que Deus quer nos ensinar com isso? Primeiro, a não desistir. Diga para esta pessoa que está do seu lado: não desista. Deus quer te ensinar nesses dias. Não desista. Sabe que Deus quer nos ensinar com a visão do nada? Deus quer nos ensinar a perseverar. Deus está gerando perseverança dentro de você, e você não será mais o mesmo. Porque perseverança são níveis de maturidade que nós vamos alcançando nas nossas vidas. Deus está dizendo assim para você, ó: persevera mais um pouco, ora mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho, não desistem não, porque eu estou para fazer uma grande obra na tua vida. Alguém disse que o vencedor não é aquele que tem os ventos a seu favor, mas é aquele que persevera até o fim.
E isso é uma grande verdade. E muitas vezes nós desistimos por tão poucas coisas. Nós desistimos por tão poucas tribulações. Há muita gente dentro da igreja desistindo por nada. Há muita gente desistindo da família. Há muita gente desistindo de ser uma pessoa de influência nesta sociedade. Olha aqui para mim, não desista. Deus te levantou para um propósito. Deus te levantou para ser bênção nesta geração. Você é um Elias. Você é um Elias. Você é esse instrumento da parte de Deus que fala para esta geração. E eu estou dizendo aqui nesta manhã para você: persevera, porque Deus tem trabalhado a seu favor. Persevera. Não desista. Alguém disse que alguém que conquistou uma grande vitória, uma grande conquista, repete comigo, é porque ele tentou e alcançou a vitória, não desistiu. Tenta mais uma vez. E eu encerro a minha palavra dizendo que ele subiu pela 7ª vez, versículo 44, e pela 7ª vez ele sobe, e ele olha para a banda do mar, para o lado do mar. Sabe o que ele viu? Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ele viu, mas antes não estava vendo, mas agora ele viu. Talvez você não está vendo, mas você pode ver. Você pode ver. Essa palavra nos desafia em fé. E ele viu uma pequena nuvem, olha só o tamaninho. Não importa o tamanho, mas se for da parte dele, a bênção é grande sobre a tua vida. A bênção é grande sobre as nossas vidas. Ele viu, foi gerado. E o sinal de Deus, ele é importante para nós. Essa pequena nuvem nas nossas vidas, ela é importante para nós. Porque o sinal de Deus, ele vem para nos encorajar. Se você vê um pequeno sinal, uma pequena manifestação de Deus, você fica encorajado. Olha que Deus quer nos encorajar nesses dias. Por favor, saia daqui encorajado nesta manhã. Saia daqui diferente. O sinal de Deus vem para nos encorajar em fé. Quando o rapaz traz o recado para ele, logo ele entra em ação. Ele diz: vai, diga para Acabe para olhar o carro e pode ir para Jezreel, porque a chuva vai descer. O sinal de Deus mostra a fidelidade de Deus nas nossas vidas. O sinal de Deus vem para nos direcionar. Se você precisa da direção de Deus nesses dias, peça dele um sinal, e você verá o quanto Deus quer falar conosco. O quanto Deus, ele deseja falar comigo e com você. O sinal de Deus. E de uma forma profética, eu quero dizer para você que eu já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem
sobre as nossas vidas. Você recebe? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu ministério, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida emocional. Eu sou profeta do Senhor para esse tempo. Eu sou voz profética do Senhor, e eu posso ver a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu posso ver o sinal da grande chuva, das grandes bênçãos, das grandes conquistas que o Senhor virá sobre a tua vida. Eu posso ver. Eu posso ouvir o ruído de abundante chuva. Eu estou ouvindo. Vai chover, vai cair água, vai molhar a terra. Chuva de Deus. Chuva de Deus. Recebe das águas de Deus nesses dias. E você pode ficar de pé. E eu finalizo com o versículo 46, dizendo, versículo 46: a mão do Senhor veio sobre a vida de Elias. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A mão do Senhor veio sobre a vida de Elias. Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Não vai ser a sua mão,